Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Aplicada. Na videoaula de hoje, nós continuaremos o tópico refino de petróleo do módulo 2, Tecnologia Química Orgânica. Porque na última aula, nós definimos petróleo como sendo um óleo provindo da pedra, da etimologia latina, petra mais oleum. Também traçamos um histórico do petróleo no mundo e principalmente no Brasil, até chegar ao petróleo provindo do pré-sal, que hoje é a principal fonte de petróleo no Brasil. Também classificamos o petróleo com relação aos tipos de hidrocarboneto, teor de enxofre, densidade, em função do grau, API, e falamos um pouquinho também sobre o refino do petróleo, mais precisamente dos processos de separação, com destaque para a destilação, onde visualizamos aqui a obtenção dos produtos laterais e produtos de fundo, e a extração com solvente. Na aula de hoje, nós continuaremos então a falar de refino de petróleo, contudo, falaremos agora dos processos de conversão. Esses processos, diferentes dos processos anteriores, são processos de natureza química que visam modificar a composição de uma fração com o objetivo de lhe agregar valor. Essas modificações ocorrem por meio de reações químicas de cisão, reagrupamento ou reestruturação, e podem ocorrer em condições de temperatura e pressão elevada e com a presença de catalisadores para facilitar o processo reacional. Como exemplo, nós temos o craqueamento, a viscorredução, o hidrocraqueamento, coqueamento retardado, a alquilação catalítica e a reforma catalítica. Estaremos então falando do craqueamento térmico, que é o mais antigo entre os processos de conversão, surgindo logo após a destilação. Consiste na queda de moléculas de carga usando elevadas temperaturas e pressões para a produção de gasolina e GLP como produto final e gás combustível, óleos leve residual e coque como produto. Contudo, atualmente o craqueamento térmico é um processo em desuso devido ao aparecimento do craqueamento catalítico, que nós falaremos mais adiante, que é mais econômico e de operação mais simples. Basicamente, no craqueamento térmico, nós temos um gasóleo pesado, representado aqui por essas estruturas em esferas negras, sendo quebrado devido à presença de calor ou catalisador em frações menores, como o gasóleo de diesel, a querosene em cinza e a gasolina em amarelo, onde para cada esfera dessa nós temos, na verdade, 4 carbonos na representação. O processo seguinte é a viscorredução, que visa reduzir por ação térmica a viscosidade de um resíduo que será usado como óleo combustível por meio da cisão de moléculas mais pesadas. As condições operacionais são bem mais brandas que as do craqueamento térmico convencional, para evitar a formação excessiva de coque. Na viscorredução ocorre formação de uma quantidade de diesel e de gasóleo que, não sendo removidos, entram como diluentes nos resíduos processados, reduzindo sua viscosidade. Gás combustível, GLP e nafta também são produzidos, porém em menor escala. Contudo, devido ao seu alto custo operacional e baixa rentabilidade, ele também caiu em desuso. O processo seguinte, então, é o coqueamento retardado, que é um processo de produção de coque em condições menos severas,
a partir de cargas muito diversificadas, tais como óleo bruto reduzido, resíduo de vácuo, óleo decantado, alcatrão do craqueamento térmico e suas misturas. O uso de condições severas promove a quebra de moléculas de cadeia aberta, assim, moléculas aromáticas polinucleadas, resinas e asfaltenos são coqueados, gerando gases, nafta, diesel, gasóleo e principalmente coque de petróleo. A representação esquemática aqui nós temos então uma unidade de coqueamento, basicamente que o resíduo, representado aqui por essas esferas verdes, ele vai ser então coqueado para formar o gasóleo pesado e os compostos intermediários, onde cada esfera representa aí 4 carbonos na minha estrutura. Contudo, a crise do petróleo na década de 1970 tornou o coqueamento um processo importante, pois nele frações de baixo valor agregado, como resíduos de vácuo, são transformados em outros de maior valor comercial, como o GLP, a nafta, o diesel e o gasóleo. O coque produzido como resultado deste processo é um material excelente para a produção de eletrodos de grafite pirolítico, empregado na indústria metalúrgica, que foi tópico da nossa última videoaula. O processo seguinte é o craqueamento catalítico fluidizado, ou CCF, que é um processo químico de transformação de frações de petróleo pesado em outras mais leves, por meio da quebra das moléculas mais pesadas usando catalisadores. A carga do craqueamento catalítico fluidizado é composta de uma mistura de gasóleos de vácuo produzidos na unidade de destilação ou ainda óleos asfaltados, formado a partir do resíduo de vácuo, caso a refinaria possua unidade de desasfaltação a solvente. Quando se trabalha em condições extremamente severas de pressão e temperatura, na presença do catalisador, o gasóleo de vácuo é craqueado em várias frações mais leves, produzindo gás combustível, gás de efeito, gasolina, nafta, gasóleo leve, pode ser o óleo leve ou o diesel de craqueamento, e o gasóleo pesado de craqueamento, óleo decantado ou óleo combustível. O outro processo é o craqueamento catalítico fluidizado, que trata-se de um processo de grande versatilidade e alta rentabilidade. Existe um investimento inicial alto. Seu produto principal é a gasolina de alta octanagem, obtida na faixa de 50 a 60% em volume em relação à carga processada. E o que é essa gasolina de alta octanagem? Na verdade, a octanagem, ou índice de octano, é um índice de resistência à detonação de combustível usado em motor de ciclo Otto. Motores de ciclo Otto são motores que são formados por um ciclo composto por 4 ciclos compostos por admissão, compressão, combustão e escape. E como combustíveis, usando motores de ciclo Otto, nós temos a gasolina, o álcool, o GNV, o GLP, alto. Esse índice faz relação de equivalência à resistência de detonação de uma mistura percentual de isoctano e N-heptano. Assim, uma gasolina de octanagem 87 apresenta resistência de detonação equivalente a uma mistura de 87% de isoctano e 13% de N-heptano. Temos aqui na sequência uma representação das principais bandeiras combustíveis no Brasil, com os seus principais produtos e a octanagem ou índice de octano desses produtos. Quando o catalisador é atravessado por uma corrente gasosa, com uma carga vaporizada, seu comportamento se assemelha de um fluido e por isso o processo é nomeado craqueamento catalítico fluidizado. O catalisador usado no craqueamento catalítico fluidizado é um pó fino com alta área superficial à base de sílica e alumina, que tem como funções: 1. Permitir que as reações químicas ocorram sob condições de pressão e temperatura bem inferiores às observadas para o craqueamento térmico. 2. Funcionar como agente de transporte do coqueamento
depositado em sua superfície para o regenerador, onde ocorre geração de calor por meio de queima do cobre. E 3. Funcionar como agente de transferência de calor da zona de combustão para a zona de aquecimento e vaporização da carga. Na sequência, nós temos mais um processo, que é o hidrocraqueamento catalítico. Processo de craqueamento catalítico sob a atmosfera de hidrogênio. Que consiste na quebra de moléculas mais pesadas da carga de gasóleo por ação complementar de catalisadores, altas temperaturas e pressões. Devido aos grandes volumes de hidrogênio envolvidos, ocorrem reações de hidrogenação do material produzido, simultaneamente às reações de decomposição. O hidrocraqueamento catalítico trata-se de um processo de grande versatilidade, pois recebe como carga desde cortes de nafta até cortes de gasóleo pesado, ou mesmo resíduos leves, aumentando as frações de maior valor agregado produzido na refinaria. O uso de condições severas de temperatura e pressão permite a hidrogenação dos compostos de enxofre e nitrogênio, eliminando-os do produto final. A desvantagem principal do hidrocraqueamento catalítico é o seu alto custo de instalação, devido à necessidade de empregar unidade de geração de hidrogênio e recuperação de enxofre. Os catalisadores utilizados no hidrocraqueamento catalítico devem apresentar características de craqueamento e hidrogenação. Os principais catalisadores usados são o óxido de níquel e molibdênio, os óxidos de níquel e tungstênio, sob um suporte de silicalomina. Contudo, eles são passíveis de envenenamento por compostos heterocíclicos nitrogenados e metais. Mais um processo que apresentaremos para vocês é a alquilação catalítica. Consiste na reação de adição de duas moléculas leves para a síntese de uma terceira, de massa molar maior, catalisada por um agente de forte caráter ácido. Ou seja, nós podemos exemplificar aqui pela reação do benzeno com eteno para formar o etilbenzeno. Ou seja, nós temos duas moléculas leves agregadas para formar uma terceira molécula de massa molar maior. Temos também como segundo exemplo o benzeno reagindo com o propeno para formar o comeno. Na alquilação catalítica, a ramificação de olefina leve é uma rota usada na obtenção de gasolina de alta octanagem, a partir de componentes do GLP, em que se emprega o ácido fluorídrico ou ácido sulfúrico como catalisador. O processo envolve o uso de uma isoparafina, geralmente o isobutano, presente no GLP, combinada a olefinas, tais como propeno, buteno e penteno. Obtém-se assim uma gasolina sintética usada como combustível de aviação ou gasolina automotiva de alta octanagem. Alguns parâmetros operacionais afetam a produtividade do processo de alquilação catalítica, onde podemos destacar as relações isobutano-olefina, que deve ser mantida em um valor alto para evitar a polimerização das olefinas, a temperatura de reação, que dependerá do catalisador usado, e pode ser de 5 a 10 graus Celsius para o ácido sulfúrico e de 27 a 38 graus Celsius para o ácido fluorídrico. O tempo de reação, que dependerá do tempo de residência da mistura catalisador-hidrocarboneto no reator. A relação catalisador-hidrocarboneto deve ser constante na faixa de 1 a 2 e a eficiência dessa mistura. E, por fim, a pressão de trabalho, que influencia o desempenho dos catalisadores, mesmo não sendo uma variável do processo. Outro processo muito conhecido no refino do petróleo é a reforma catalítica, que é um processo que visa converter a nafta rica em hidrocarbonetos parafínicos em hidrocarbonetos aromáticos, ou seja, a nafta reformada ou nafta de reforma. Nós temos então como exemplo aí que o hexano, a alta temperatura e com a presença de catalisador, ele pode ser reformado a isohexano, representa cadeia ramificada,
Ele também pode ser reformado a ciclohexano, que é uma cadeia cíclica, e por fim, a benzeno, que é uma cadeia aromática. Esse processo de aromatização de compostos parafínicos e naftalínicos objetivo, em primeiro lugar, produzir gasolina de alta tonagem e produtos leves, tipo BTX, de elevada pureza, para posterior utilização na indústria petroquímica. O catalisador empregado na reforma catalítica é a base de platina associada ao metal de transição nobre, tipo rênio, ródio ou germânio, suportado em alumínio. O processo é produzido pela mistura de hidrocarboneto e hidrogênio em contato com o catalisador a uma temperatura da ordem de 470 a 530 graus Celsius e uma pressão variando de 10 a 40 kg força por centímetro quadrado. O reformado produzido é rico em hidrocarbonetos aromáticos, isoparafínicos, porém outras frações, tais como GLP, gás combustível, hidrogênio e cobre, podem também ser formadas. Dando então seguimento aqui ao tópico refino de petróleo, nós temos processos de tratamento que melhoram a qualidade dos produtos por meio da redução das impurezas oriundas do corte obtido nos processos de separação e conversão, os processos destacados anteriormente, sem causar profundas modificações nas frações. Essas impurezas, formadas principalmente por compostos de enxofre e nitrogênio, aumentam a acidez e, portanto, a corrosividade do petróleo, além de conferir odor desagradável, alterar a cor e formar compostos poluentes. Como exemplos de processos de tratamento, nós temos o adossamento, que é a diminuição da corrosividade dos compostos de enxofre, e a dessulfurização, que é a remoção total de enxofre. Um dos primeiros processos de tratamento que apresentaremos aqui é o tratamento cáustico. Consiste no uso de solução de hidróxido de sódio ou potássio para lavar uma determinada fração de petróleo, eliminando-se compostos ácidos de enxofre, tais como sulfeto de hidrogênio e as mercaptanas de baixo peso molecular. A carga desse tipo de tratamento é composta de frações leves, tais como o gás combustível, GLP e naftas, porém, o elevado consumo de hidróxido gera um elevado custo operacional. O outro tratamento que destacaremos aqui é o tratamento MEROX, ou cáustico regenerativo, que regenera a soda usada no processo, reduzindo substancialmente seu custo operacional. Ele permite a produção de disulfetos, podendo ser nomeado de processo de dessulfurização ou adossamento. Utiliza frações leves, como o GLP e a nafta, e intermediárias, como o querosene e o diesel. O catalisador usado é a ftorocianina de cobalto, em leito fixo ou solubilizada na solução de hidróxido, que permite a retirada das mercaptanas, oxidando-as a disulfeto. Um outro tratamento que destacaremos aqui é o tratamento Bender, que basicamente é um processo de adossamento para a redução da corrosividade, desenvolvido com o objetivo de melhorar a qualidade do querosene de aviação e ainda ser aplicável às frações intermediárias do petróleo. Ele consiste na conversão de mercaptanas corrosivas em disulfetos menos agressivos por meio da oxidação catalítica em meio alcalino e leito fixo, usando como catalisador óxido de chumbo convertido a sulfeto na própria unidade. Contudo, não converte compostos nitrogenados e por isso está atualmente em desuso. Outro tratamento aqui que destacaremos é o tratamento DEA, que é um tratamento específico que usa a dietanolamina, a DEA, para retirar o H2S de frações gasosas do petróleo, principalmente das frações oriundas do craqueamento. Também retira o CO2 presente na corrente gasosa e se baseia na capacidade que as soluções de etanolaminas possuem de solubilizar de forma seletiva o H2S e o CO2. Ele é fundamental em unidade de craqueamento catalítico devido ao alto teor de H2S do gás produzido. Além disso, possui grande capacidade de regeneração e pode ser substituído por monoetanolaminas em unidades que não contêm sulfeto de carbonilo.
Outro tratamento que entra em destaque aqui é o hidrotratamento, HDT, uma operação de eliminação de contaminantes do corte de petróleo por meio de reações de hidrogenação usando um catalisador. As reações mais características do processo são a hidrodesulfurização, que é a retirada de compostos sulfurados, como mercaptana, sulfetos, disulfetos, tiofenos e bezotiofenos. A hidrodesnitrogenação, que é a retirada de compostos nitrogenados, como piridinas, siloínas, isoquinoleínas, pirróis, inóis, carbazóis, com liberação de amônia. A hidrodesoxigenação, que é a retirada de compostos oxigenados, como fenóis e ácidos carboxílicos, para inibir reações de oxidação posteriores. A hidrodesmetalização, que é a retirada de compostos organometálicos que causam desativação de catalisadores. A hidrodesaromatização, que é a saturação de compostos aromáticos sob condições suaves de operação. A hidrodesalogenação, que é a retirada de fluoretos e remoção de olefinas pela saturação de naftas oriundas do processo de pirose. Nós temos também o hidrotratamento, HDT, porque os catalisadores usados no processo HDT possuem atividades elevadas e vida útil longa, sendo compostos basicamente de óxidos ou sulfetos de níquel, cobalto, molibdênio, tungstênio e ferro. O suporte desse tipo de catalisador geralmente é a alumina e não pode apresentar características ácidas para evitar reações laterais de craqueamento. O HDT é empregado para óleos lubrificantes básicos, mas pode ser usado em todos os demais derivados e sua taxa de reação são afetadas principalmente pela pressão parcial do hidrogênio. Para finalizar nossa aula de refino, nós falaremos então dos últimos processos, são os processos auxiliares, que fornecem insumos para possibilitar a operação ou efetuar o tratamento de rejeitos dos demais processos citados anteriormente. E aí, como insumos de refinaria, nós temos as utilidades tais como vapor, água, energia elétrica, ar comprimido, distribuição de gás e óleo combustível, tratamento de efluente, entre outros. Como exemplo, então, de tratamentos auxiliares, nós temos a geração de hidrogênio e a recuperação de enxofre, que nós destacaremos a seguir. Em relação à geração de hidrogênio, o processo de hidrotratamento e hidrocraqueamento das refinarias de petróleo usam gás hidrogênio à abundância e alguns os produzem nas unidades de reforma catalítica. Contudo, a unidade de reforma catalítica não consegue produzir gás hidrogênio em quantidade suficiente para atender às demandas do HDT e do HCC. Portanto, nessas unidades é necessária a instalação de uma unidade de geração de hidrogênio, operando segundo reações de oxidação parcial das frações pesadas ou de reforma das frações leves com vapor de água. Por exemplo, a reforma com vapor é a rota de obtenção de hidrogênio escolhida pela Petrobras em suas refinarias. Nessas rotas, os hidrocarbonetos são rearranjados na presença do vapor e de catalisadores, gerando gás de síntese, uma mistura de monóxido de carbono e gás de hidrogênio. Posteriormente, mais hidrogênio é gerado por meio da reação do monóxido de carbono com excesso de vapor, após a absorção do dióxido de carbono produzido em monoetanolamina. Outro processo importante aí que nós destacaremos é a recuperação de enxofre. A unidade de recuperação de enxofre usa como carga as correntes de gás sulfídrico geradas no tratamento DEX, comentado anteriormente, ou em outras unidades como HDT, HCC, reforma catalítica e craqueamento retardado. A recuperação de enxofre é realizada pela oxidação parcial do sulfeto de hidrogênio por meio de um processo Claus ou produção de enxofre elementar. Na unidade de recuperação de enxofre, mais de 93% do sulfeto de hidrogênio é recuperado como enxofre de alta pureza, superior a 99,8%. Bem, essa era a nossa aula de refino, se encerra agora. Temos como atividade online nível 1
atividades 1 e 2, página 85, que devem ser entregues impreterivelmente até as 23h55 do dia 5 de junho de 2018. Temos também a postagem de atividade nível 3, capítulo 5, questões 1 a 10, página 86, que também devem ser entregues impreterivelmente até as 23h55 do dia 5 de junho de 2018. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!